Nesse ciclo do infinito aqui, né? Nesse símbolo do infinito, a gente está falando, então, de servir ao mundo expressando o meu talento, né? Eu, assim, entendo que propósito de vida é isso, né? É quando a gente serve o mundo, expressando o nosso eu, né? Nosso eu espiritual, eu superior, o nosso eu, né? E contribuindo para um mundo melhor, né? Contribuindo para as pessoas. Para mim, isso é propósito. Quando eu descobri isso, eu decidi fazer grandes mudanças na minha carreira, na minha profissão, e realmente daí eu me encontrei, e realmente daí eu consegui prosperar, e assim é um ciclo de aprendizagem, abundância, é muito gostoso, né, quando a gente consegue identificar. É muito legal, porque quando você vive os seus pontos fortes, seus talentos, quando você vive isso, você enfrenta desafios grandes e consegue ter um bom resultado. A gente tem a tendência de acreditar que crença é uma mentira. Crença significa tudo aquilo que eu acredito. Quer ver como dá um choque às vezes? Pode parecer esquisito, porque parece que a gente está tão acostumado a ouvir crença como mentira, que quando eu falo assim, ser brasileiro é uma crença de vocês, fica, não, isso não é uma crença, eu sou mesmo brasileiro. Sim, se você acredita, ela é uma crença. A crença ela não tem juízo de valor, se está certo ou se está errado. Se você acredita, ela é uma crença. Por que é importante entender isso? Porque a crença ela é um conceito em si sem muito valor do ponto de vista bom ou ruim. O que torna uma crença limitante ou uma crença possibilitadora, que é algo que talvez vocês já tenham ouvido, é qual é o meu objetivo. Uma mesma crença, ela pode ser limitadora para um objetivo, mas pode ser possibilitadora para outro. Então, quando a gente fala de criatividade no negócio, no empreender, nesse servir, para que isso venha com potência para o mundo, da sua natureza criativa. Então, assim, não é uma natureza artística de expressão, é o seu jeitinho de criar, é o seu jeitinho de colocar a sua parte no mundo, porque é a expressão da sua alma que vai para o mundo. Você não vende uma parte de você, mas você entrega para o mundo uma parte da expressão da sua alma. Essa jornada da gestão, né, tem algumas ferramentas que podem ser bem úteis para essa manutenção, né, e da marca e do negócio, né. Então, uma delas é tom de voz. Tom de voz, linguagem, é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas não, como posso dizer, não valorizam, né, tipo, as pessoas falam sem pensar, sem calcular, mas, assim, a linguagem é a forma da gente construir novas realidades. Foi a partir da linguagem, de um acordo entre nós de linguagem, que a gente chegou hoje no que a gente tem como sociedade. São acordos. E é tudo ficção, gente. Tipo, a gente vive uma relação na sociedade que é tipo uma ficção. Alguém contou uma história, uma galera comprou e a gente vive isso hoje, entendeu? Então, assim, a linguagem tem um poder de construir e destruir incrível, assim. Eu acabei esquecendo de trazer para a fala, mas eu tenho uma fala aqui que ela mexe muito comigo, que eu vou ler, que ela, para mim, fala muito sobre esse ponto, né? Outros mundos não são apenas possíveis, mas estão vindo, e já podemos ouvi-los respirar. É por isso que a descolonização da imaginação é a mais perigosa e subversiva de todos os processos de descolonização. É uma frase da Arundhati Roy, né? E eu queria começar essa conversa com essa frase que eu acho muito poderosa, que eu fiz uma leve adequação para o grupo, né? Que é: você é a única representante do seu sonho na face da Terra. Essa é uma frase do Emicida na música Levante e Anda. Essa música inteira, ela é incrível, porque ela é tipo, o dia tá ruim, não tá rolando, fôlego, levanta e vai e faz, sabe? Tipo, não deixe se abater, né? E essa frase, você é a única representante do seu sonho na Terra, ela um dia apareceu para mim e me marcou muito, né? E ela é uma das, assim, eu acho, ela sintetiza muito do que eu quero trazer aqui para vocês hoje sobre comunicação e negócios. Também é que ela tem um lado para mim que é um peso, quando você lê que você é a única representante do seu sonho na Terra. Então, assim, teve um lado ótimo do tipo, né, fudeu, assim, teve um lado do fudeu, do tipo, desculpa o termo, mas fudeu, tipo, mano, sou a única, então só eu posso fazer isso? Teoricamente, sim, se isso é muito importante para mim, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que correr atrás, né? Mas esse único representante dá um medo. Porque, tipo, se eu sou a única representante em botar minha cara no sol e se der errado, e sei lá, tem tantos medos que isso ativa, sabe? Então, quando der esse medo, volta pra mantra do Sohan, e ele dá uma fortalecida, inclusive, nisso. Eu falo, Sohan, e vai dar certo, sabe? Porque às vezes dá um medo, né? Essa responsabilidade, né? De o meu sucesso estar em mim. Mas, por um outro lado, essa fala, se toda a responsabilidade está em mim, então eu sou livre para a vida, né? Então,
Então, por um outro lado, é interessante ter a persona da marca, né? Porque é isso, se sua marca, o projeto criasse vida e se tornasse uma pessoa, como ela seria, né? Ela não é a persona ou proto-persona que é inspirada no público, tá? Porque tem essa confusão, né, da comunicação, vocês vão ouvir falar muito de qual é a persona do seu consumidor, né? A persona do consumidor é como se você estudasse o seu consumidor e construísse um consumidor modelo, para você poder meio que ter essa visão, assim, de comunicação, né? E esse consumidor modelo conversa com a sua persona de marca, basicamente, né? Tipo assim, você põe os seus avatares ali para conversar, sabe? Então, não é a marca, tá? Isso é bem legal para vocês entenderem terminologias também de marca, porque às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa vai te confundir nisso. Então, a persona da marca é essa personificação da marca e é uma ferramenta para te ajudar a pensar e direcionar as ações também, e até parcerias. Quando você pensa em pessoas, se você pensa numa pessoa, você também vai começar a pensar em quem seriam os amigos dessa sua persona, né? Quem seriam as pessoas com quem eu vou conversar? Quem seriam as pessoas com quem eu quero me relacionar? Quem seriam as amizades que eu gostaria que essa minha marca tivesse, né? Então, é essa relação com marcas. É tipo como se a gente estivesse vivendo esse avatar mesmo, né? E aí, para muitos de nós, é assim, que passos e por onde eu começo? Eu adoro pensar em micropassos. Por quê? Porque a gente vai assumindo compromissos dentro de nós que a gente cumpre. Porque quando a gente coloca um passo gigante e não cumpre, tem um serzinho dentro de nós, a nossa criancinha, ela vai lá pro canto. Eu não cumpri, eu não consegui, não foi dessa vez. Aí lá no cantinho, imagina, é uma metáfora, imagina essa imagem dessa criança, que ela fica sem energia. Então, nessa imagem, a ideia é esse eu, e aí essa minha natureza do eu se reflete nas minhas forças, que se reflete nos meus valores e, consequentemente, na minha marca. Então, na hora que a gente se percebe, dentro disso até essa flechinha aí, se percebe nessa coerência, o que acontece? A nossa manifestação no mundo, aí eu gosto de pensar nesse chakra, né, da garganta, nesse falar, nesse ir para o mundo, ele é autêntico. Aí volta para a segunda palavra que o Fê trouxe bastante. Então, quem sou se reflete na marca de forma autêntica. É que a gente vibra em visões de mundo diferenciadas para o coletivo, né? Dependendo de onde a gente nasce, onde a gente está, a gente valoriza algo diferente. Então, contexto religioso, social, cultural, a gente tem uma visão de mundo diferente. Então, eu, por exemplo, cresci numa família evangélica que me ensinou que o mestre Jesus Cristo tem mais valor que outros mestres, né? Tem uma visão de mundo cristã, por exemplo. E aí ele traz também que a gente opera em níveis de consciência diferenciados, baseados nos valores que a gente vai criando de acordo com a vida, né? E valores são criados. A gente cria esses valores a partir da nossa criação, a partir do acesso de informações que a gente tem ao longo do caminho. E que o nosso crescimento em si, ele é feito a partir dos estágios de desenvolvimento, que são estágios de desenvolvimento psicológicos, ou seja, quanto mais a gente se conhece, mais a gente deixa de vibrar em níveis de consciência mais baixo, para então vibrar em níveis de consciência mais alto. E ser autêntico passa por alguns processos, né? Eu gosto de falar assim, porque não é fácil. Não dá pra gente ser autêntico e o famoso foda-se. A gente precisa de alguns processos. E o primeiro, eu acho que é saber expor suas ideias. A gente precisa se comunicar. A gente precisa passar com a nossa diferença de uma forma empática, respeitosa. A gente precisa ser sem afetar, né? Ser sem ferir, né? Seguir suas intuições e seus desejos, né? Respeitar o que o nosso corpo diz, o que a nossa alma fala, principalmente o que a nossa missão traz. Respeitar a si mesmo, seus valores, né? Respeitar o que a gente acha certo, qual é a nossa cadeia de valor, o que construímos como moral, né? Valorizar os outros, a simpatia, né? Valorizar todo mundo, todos são lindos, todos estão no seu propósito, estão na sua caminhada, se não estão tão legal agora, é porque eles estão passando isso, né? Porque precisavam, porque é a jornada deles, enfim. Isso conhecer bem, é o autoconhecimento conectado a uma palavra só. Depois de fazer esse slide, é o planejador de conteúdo, né? Tem o Business Suite, tem o Trello, e a planilha está lá dentro da pastinha, eu vou já subir lá para vocês, tem um link aqui também. Edição de imagem, né? Eu coloquei aqui o Canva online, o Visme. O Canva é muito bom, assim, para quem está começando, você pode pesquisar lá, tipo, Natal, post digital, template de não sei o quê, template de live, vai aparecendo. Então é bem bacana para quem está começando. Photoshop, para aqueles que já sabem um pouquinho mais. Edição de vídeo, né? Porque o Filmora é muito fácil de mexer no Filmora. Existem milhões de vídeos falando como fazer e é muito simples, coisa de minutos. InShot é um aplicativo rápido, fácil. E a Adobe Premiere, quem gosta mesmo, talvez queira se profissionalizar. Porque ali você já pode colocar uma intenção muito poderosa. Você vai se conectar com uma intenção e aí ela vai ser levada através desse post, dessas palavras, dessas imagens. Mas o cuidado e o amor, a compaixão, os valores que você vai imprimir ali e colocar como intenção, tem né, a gente sabe aqui que o poder, na verdade, está ali.
Então, esse cuidado, eu acho que é muito poderoso. Então, fiquei muito forte com essa imagem. Porque é uma questão energética, inclusive, que você vai canalizar uma energia poderosa ali na hora de realizar, não vai ficar uma energia jogada em vários dias um pouquinho, e daí você pode ficar um pouquinho perdida, e a de saco cheio, sei lá, aí sua intenção cai, e seguramente naquilo que vai ser postado também, a intenção também está mais fragilizada. A conectar aqui com o nosso planejamento, com o nosso movimento estratégico, eu queria mostrar para vocês o quanto a radiância, de fato, ela é importante para o nosso conceito de planejamento quando a gente traz para esse lugar de estímulo, né, das nossas ideias, da nossa mente, do nosso pensamento. Então, a radiância, elas são esses pequenos padrões que você pode ver, por exemplo, nessas penas de pavão, nessas plumas. Então, são, na realidade, padrões que a gente encontra na natureza, que partem de um ponto único, central, e que se irradiam, né, como uma gota, como algo que vai criando ondulações e formatos. Então, a gente pode reparar esses padrões na natureza, e esses formatos como são padrões dentro das nossas geometrias. E a radiância, ela tem muito a ver também com a forma que a gente pensa e a forma como a gente cria. Nós somos ensinados a criar, ou escrever, ou a contar uma história de maneira linear, da esquerda para a direita, sempre de cima para baixo, né? Então, quando a gente vai o caderno, vai fazer uma dissertação, vai escrever alguma coisa, a gente tem o nosso processo criativo encaixotado da direita para a esquerda e de cima para baixo. E quando a gente percebe que essa foi uma forma de aprendizado e não, de certo, a forma como o cérebro pensa, a gente começa a questionar como nós, então, nos tornamos pessoas criativas e que, de alguma forma, podemos construir se nós estamos ainda em formatos e formas mais encaixotadas, mais, de alguma forma, doutrinadas, né? Muito bom. Primeira coisa, essa imagem do infinito, essa imagem da Luminiscata, ela se revelou para nós como um caminho que mostra para a gente esse aprendizado, que é um aprendizado da vida toda, que nós, de alguma forma, já experimentamos ao longo da nossa vida. Então, ela mostra que nós estamos nesse caminhar eterno de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de aprendizagem, e, ao mesmo tempo, ela nos ajudou a montar essa trilha com as diferentes mentorias, fazendo uma conexão entre uma e outra, e muito importante, algo que desde o início quando essa imagem da mentoria começou a aparecer, é que a gente pensou em 3 níveis essenciais que precisam estar presentes. O primeiro que para quem está familiarizado com a antroposofia, né, o pensar, sentir e o agir ou querer, nós pensamos que é muito importante pensar em tudo aquilo que forma o nosso modelo mental, todas as nossas crenças, tudo que de alguma forma a gente experimentou na nossa vida. Aí também a manifestação desse lado mais intuitivo, esse lado do sentir, como que a gente foi experimentando ao longo da vida também essa conexão nesse lugar e como as nossas escolhas foram feitas. E um terceiro, esse agir ou querer, que é como a gente vai para o mundo. Então, consolidando tanto aspectos que estão mais relacionados a uma organização, uma estratégia, pensando nos projetos de vocês. Então, nós, na hora de idealizarmos, a gente foi pensando em exatamente como que isso ia tomar essa forma, e aqui vai, com certeza, durante esses diferentes encontros, aparecendo essas ferramentas, esses instrumentos para sustentar de forma concreta esse sonho, esse projeto que já está aí, né, já está no coração de vocês, e agora no momento que ele vai ser manifestado, ele vai tomando a sua forma única e autêntica. Eu vou pedir para vocês, quem pudesse, colocar eu vou fazer uma induçãozinha rápida, a gente vai navegar pelos níveis neurológicos olhando para o projeto de vocês. Mas eu vou fazer muito mais eu falando e vocês vão entrando num estado de, frente àquilo que eu vier falando, para navegar e a gente entrar no mundo usando pirâmide de níveis neurológicos. Então, se vocês puderem estar num estado confortável para vocês, onde vocês possam fechar os olhos e entrar nessa história, pedir para vocês fecharem os olhos, cada um no seu tempo, e começar, de alguma forma, a imaginar o projeto de vocês acontecendo, os trabalhos acontecendo, sem muita preocupação nesse momento, muito mais num estado de ver o seu trabalho sendo realizado. E eu vou pedir para vocês entrarem e enxergarem como está o ambiente desse trabalho. Ou seja, olhe para o lado. Como é que é o ambiente onde vocês estão? Não tem certo ou errado, é um trabalho imaginativo. Se você pensar numa empresa, num parque, tá tudo certo. Mas como é que é isso? Quem são as pessoas que estão ao seu lado nesse trabalho? Tem alguém? Não tem? Que tipo de roupa você está usando? Que tipo de roupa ela está usando? E como é que estão os comportamentos observáveis? O que você está fazendo nesse exato momento na sua empresa?
Quais são as emoções presentes? O que você está sentindo? E se tiver pessoas ou não, como é que estão esses comportamentos nesse ambiente? Peço que você olhe também como é que estão as suas capacidades. Quais são as capacidades que você tem aqui nesse momento para realizar? Talvez seja na implementação do serviço, talvez seja na de comunicação. Quais são as capacidades? Que capacidades te trouxeram até aqui? Quais são esses recursos que mais te chamam a atenção? Te trouxeram e te trazem cada vez mais para frente. O que você acredita sobre o seu projeto que te trouxe até aqui? Quais são crenças que você tem sobre você que te trouxe até aqui? Eu sou capaz, eu posso, eu mereço, pode ter algumas dessas, pode não ter. E crenças que estão te atrapalhando? Eu não mereço, eu não posso, eu não sou. Quais são aquelas que estão te impedindo? E quais são os valores da sua vida presente nesse momento? O que para você é muito importante? Não só para o seu projeto, para a sua vida. Família, amor, amigos, paz, lazer, segurança, criatividade. Que valores estão presentes nessa sua jornada? E entrando cada vez no mundo mais profundo, eu pergunto para vocês, quem são vocês nesse trabalho? Por que essa missão de carregar esse bastão, que é o seu projeto, está com você? E outros papéis na sua vida que você interpreta e a importância deles na sua vida? Como tudo isso está conectado. Quem é você? Se você tivesse que trazer um ícone, um totem, o que poderia representar você nesse momento? E se você der um passo para frente e entrar num mundo onde a vida não é mais sobre você, onde você não tem necessariamente significado nenhum e ao mesmo tempo é absolutamente importante, onde você é somente uma peça de um grande jogo, qual é o impacto que essa peça chamada você veio fazer nesse mundo? E como é que o mundo fica depois dessa peça se mexendo? Depois que milhares e milhares de pessoas forem impactadas direta ou indiretamente pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, pelo seu projeto, olhando para o mundo, a partir dessa pequena pedra que cai nesse oceano chamado você, que com essas ondas mexe em todo o tabuleiro, como é que o mundo fica melhor? No final das contas, sobre o que é a sua vida? O que você veio fazer aqui? Eu peço que, quase como um poder intuitivo, você respire o seu impacto no mundo com longas respirações, puxando o ar e soltando, relaxando, dando graças a Deus pela sua existência. Eu puxo confiança, empoderamento e respiro aliviado por eu existir. Que bom que eu sou uma peça nesse tabuleiro. E só isso já importa o suficiente para a minha vida. E que bom saber que eu posso me movimentar e fazer aquilo que eu vim fazer. E para que a gente volte para casa, se conecta quase que como se você pudesse mudar a cor das coisas. Dar mais vida a si mesmo. Se conecte ao impacto que você veio fazer nesse mundo. Esse impacto grandioso e importante para o mundo. Se conecte a isso. E veja esse impacto já sendo realizado. Lá no futuro, você já conquistou tudo que gostaria de conquistar. E você pode ver o resultado de pessoas impactadas por você. Como é que elas estão?
E agora, com esse impacto já acontecido, você pode se perguntar, quem sou eu novamente? Que símbolo me aparece? E eu posso instalar esse símbolo no meu coração. E o que é valor para mim nesse futuro tão lindo? No que eu passei a acreditar de novo que me trouxe até aqui a esse futuro onde tudo se realizou? Eu mereço, eu posso, eu sei como, eu sou. O que é que eu acredito de novo que me trouxe aqui? Quais são os recursos que eu tive durante essa jornada que eu não tinha lá atrás? Recursos internos ou mesmo externos, a ajuda de pessoas, objetos, materiais ou não. Quais são esses recursos? Que capacidade eu tive ao longo do caminho que me é necessário para eu ter atingido esse resultado lindo? E quais foram os comportamentos que eu tive? Quais foram as emoções que eu senti? E por fim, como é que está nesse futuro lindo, implementado o seu nível de ambiente? Olhando lá para trás, o que mudou? O que tem de novo nesse ambiente? De repente, até quais são as roupas que você usa hoje? Quem são as pessoas que estão ao seu lado nessa conquista linda? Pessoas novas, que talvez eu não conheça, mas sim. E você pode, no seu tempo, respirando toda essa trajetória e abrindo seus olhos, voltando para cá. O que você sentiu? Ouvindo tudo isso, caiu alguma ficha ou não? Como é que é o seu sonho, né? Como é que é se sentir pertencente a esse sonho? E aí uma pergunta prática, né? E o que você faria diferente na sua comunicação, naquele exercício que a prosperidade vem e te dá esse presente? E o que você pode mudar no seu projeto para realizar esse sonho? Se empoderem dos trabalhos de vocês como algo prático também, de diferencial de impacto real no mundo. Saibam que pode ser grande, tá? Independente se o grande é impactar algumas pessoas, independente se o grande é conquistar o mundo inteiro. Isso é super bem-vindo. E, por fim, lembrar que a vulnerabilidade é um espaço de poder, gente. As fragilidades, as nossas dificuldades, as crenças que nos impedem, a partir do momento que eu assumo elas se tornam um espaço de poder. E aceitar essas nossas dificuldades, ela é muito importante para o projeto, para a prosperidade chegar até a gente. A prosperidade ela não abre quando eu termino todos os meus trabalhos e ilumino. Eu não tenho mais problema nenhum. A prosperidade, ela chega quando eu aceito as minhas verdades. E esse espaço de vulnerabilidade, ele é muito poderoso.